Eu sempre, quando a gente começa a dar aula no Cefal, ou quando os caras passam falando da escola dominical, a gente vê vários irmãos falando assim: mas pastor, como é que a gente vai falar assim? Eu não tenho tanta palavra para falar e eu não consigo encher o tempo que é necessário da pregação. Com a gente, quando o tempo vai passando, a gente fica preocupado ao contrário. A gente fala: meu Deus, como é que eu vou resumir o que eu tenho para falar de maneira que não enfade o povo, de que passe muito tempo, né? A nossa dificuldade é para não ser muito prolongado. Glória a Deus. Mas eu queria falar duas coisas aqui, meus irmãos. Primeiro é a respeito do nosso irmão Fagner Flores Roth. Não sei se estou falando o nome certo. Cadê ele? Está lá, né? Fagner passou um tempinho sem estar assim, com a igreja aqui frequentemente, mas ele conversou com a gente ali, ele está andando direitinho na presença do Senhor, não é verdade? E ele vai entrar novamente em comunhão para trabalhar de novo com o Senhor, participar da ceia semana que vem, né? Domingo, em nome de Jesus. Como vamos receber o nosso irmão Fagner, irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. É aquele rapaz, faz assim com a mão. Aquele rapaz lá atrás, ó. Glória a Deus, amém. Deus abençoe, Fagner. Está aqui a sua ficha, eu vou passar para o secretário em nome do Senhor. E a segunda coisa é dizer que o esposo da irmã Miriam, irmã Miriam está aí hoje? Não está não, né? O esposo da irmã Miriam, que estava no CTI, graças a Deus já está na enfermaria. Ele saiu do CTI, louvado seja o nome do Senhor. A igreja esteve orando por ele, nossa irmã estava numa grande prova, mas graças a Deus ele já está na enfermaria. E em nome de Jesus ele vai estar em casa para a glória de Deus. Se converteu no leito de dor, mas o Senhor ainda tem uma grande obra na vida dele. Você crê, amém? Abra a sua Bíblia no livro de Oséias. Glória a Deus. O primeiro dos profetas menores. Menores não é porque eles eram baixinhos, é porque, irmãos? Isso, é porque o volume do que eles escreveram é pequeno, né? Então eles são chamados de profetas menores. O primeiro deles, Oséias. Aleluia. Na Bíblia hebraica é chamado de livro dos 12, né? De Oséias em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos já encontraram? Diga amém? Amém. Aleluia. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda Deus. Aleluia. Vamos ver o que está difícil, irmãos. Vamos viver em família. Muitos me perguntam. E a gente pergunta: Senhor, onde estás, Senhor, no meio dessa luta? Onde tu estás, Deus, no meio dessa falta, dessa angústia? Aleluia. Mas tua mão
dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, o princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse: pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Você pode se sentar em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Queria que você repetisse o título que nós demos esta mensagem. Queria que você repetisse comigo. Pode eu falar. O título é Uma Trágica História de Amor. Vamos lá? Uma trágica história de amor. De novo. Uma trágica história de amor. Só para confirmar. Uma trágica história de amor. Meu Deus. A Bíblia tem cada história, não é verdade, irmãos? E as histórias da Bíblia são reais, são relatos, são fatos. E tudo que está escrito na palavra de Deus é para nosso crescimento, para nosso aprendizado. Da maneira como Deus agiu, como Deus abençoou na vida dos personagens bíblicos, Ele continua oferecendo a sua ajuda, oferecendo a sua mão forte, o seu braço forte, a sua mão poderosa, para ajudar a todo aquele que crê. Eu quero saber nesta noite, quem crê nesse Deus Todo-Poderoso, levante a mão e dê glória. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós começamos a meditar nessa passagem, nós deparamos logo com um dilema, uma polêmica, que os estudantes da palavra dão 3 interpretações para esse texto que nós demos, para o livro de Oséias. A primeira delas é que nós rejeitamos totalmente. Eles dizem que esse relato aqui de Oséias é uma alegoria, ou seja, uma história que foi contada só para comparação. Nós rejeitamos. Não é isso que acontece. A segunda interpretação é a seguinte, que é uma história literal. Isso realmente aconteceu. Deus mandou um profeta se casar com uma mulher de prostituições. Uma mulher que vivia na vida errada, na vida de prostituição. E a terceira interpretação é a interpretação profética. E essa que nós abraçamos. É de que Deus, sabedor das coisas, antes que as coisas aconteçam, fala de maneira como se as coisas já tivessem acontecido. E dá essa margem a essa polêmica. Quando Deus diz assim, vai, toma uma mulher de prostituições. Ele está dizendo o seguinte: esta mulher, você vai se casar com ela. E na sua sabedoria eterna, ele já sabia que aquela mulher ia se voltar para a prostituição. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Então, irmãos, isso fala para o nosso coração, não é verdade, irmãos? Isso fala para o nosso povo. Quem sabe, quando Oséias conheceu a Gomer, ou Gomer, vou falar Gomer para ficar de um jeito só. Quando ele conheceu a Gomer e escolheu ela para ser sua esposa, ele não imaginava exatamente o que ia acontecer. Quando a pessoa se casa, quando a pessoa namora, ela tem muitos sonhos, ela imagina grandes coisas. E é até um perigo a pessoa casar muito rapidamente, logo que namora, porque nós temos uma mania de idealizarmos coisas na vida da outra pessoa. A gente faz uma fantasia, um ideal na nossa cabeça, e a gente simplesmente acha que aquela pessoa é desse jeito. Mas quando você começa a conviver com a pessoa, aí você começa a enxergar os defeitos. Aí você começa a enxergar aquela pessoa como verdadeiramente é. É por isso que o ideal é que no namoro não seja assim, oi, aí ela fala, oi. Irmãos? Tem uns namoros que são assim, não é verdade, irmãos? Ela diz oi, ele diz oi, pronto, acabou. Passado 1 hora depois, ou 2 horas depois, acabou o tchau. Ela diz tchau, vai embora. Até o próximo dia de namoro. Não é bom assim. O bom é que se converse sobre várias coisas. O bom é que se conviva com a família, né? A família da noiva, a família do rapaz. Porque isso aí vai ser a realidade depois.
Então é necessário que se conheça bem. Mas, meus irmãos, Oséias não tinha ideia do que ia acontecer. Sabe lá o que é, hoje em dia, você conhecer uma moça da igreja, ou um rapaz da igreja, que é espiritual, que é músico, que é pregador, que é a pessoa que está aqui louvando ao Senhor junto com os outros membros da igreja, e de repente, com o passar do tempo, você vê aquela pessoa se transformar num verdadeiro capeta dentro de casa. Você vê aquela pessoa te humilhar, aquela pessoa te bater, aquela pessoa te trair, aquela pessoa fazer coisas horríveis com os seus filhos e contigo dentro de casa. É uma decepção terrível, não é verdade, meus irmãos? E como a pessoa poderia imaginar que isso ia acontecer? Deus Todo-Poderoso sabe de todas as coisas, porque é a natureza dele. Deus é presciente, ou seja, Deus sabe das coisas antes das coisas acontecerem. Ele não tem como não ser assim, ele é assim. Você está entendendo? Diga amém. Isso significa, meu amado, que Deus sabe se aquela pessoa vai te dar trabalho depois. Mas o problema é que às vezes a pessoa escolhe e depois que ela escolheu, ela não quer abrir espaço para a voz de Deus, não. Já viu isso, meus irmãos? A pessoa escolhe alguém, não, é aquela ali, e apresenta para Deus. Ó Deus, aprova, essa aqui. Quando não é bem assim, não é verdade, irmãos? Coisas podem acontecer durante o casamento. Coisas terríveis podem acontecer. E é por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa estar preparado para enfrentar todas as lutas do casamento, todas as provas que virão. O irmão que antecedeu aqui disse assim, casamento é renúncia. E é verdade, meus irmãos. É necessário todos os dias haver renúncia. Oséias era um profeta do Senhor. Somente 2 profetas do reino do norte têm escritos na Bíblia: Oséias e Jonas. Somente 2. Oséias profetizava para o reino de Israel. Muitos reis ímpios surgiram por lá, que levavam o povo para a idolatria, de tal maneira que o povo de Deus se corrompeu e começou a adorar, a queimar incenso, a oferecer sacrifício para os deuses das nações, que foram expulsos daquela terra, que foram tirados dali por eles mesmos, os quais Deus condenou à morte. Mas mesmo assim, eles voltaram para aquele caminho de novo, fazendo o mesmo que os moradores que foram expulsos dali faziam. Agora eles ofereciam seus filhos a Moloque. Sabe como é que era? Pegava as crianças e botava lá no boneco e eram queimadas as crianças. Agora eles se curvavam diante de Baal, diante dos Astarotes. Os servos do Senhor colocaram em primeiro lugar os ídolos junto com o Senhor, e depois consideravam apenas o Senhor como também um tipo de Baal. Simplesmente deixaram o Senhor de lado. Quem está entendendo, diga aleluia. Neste tempo de tanta idolatria, de tanta apostasia, Oséias, servo do Senhor, está profetizando e clamando ao povo que se arrependa das suas obras. Deus, pela sua sabedoria, Deus, pela sua soberania, resolve usar a vida de Oséias para chamar o povo para o arrependimento. Você está preparado para Deus usar a sua vida? A sua vida para chamar o povo ao arrependimento? Você está preparado? Preparado ou não, Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso com a gente. Ele vai usar a nossa vida. As nossas lágrimas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo que nós passamos, tem um monte de gente nos olhando, tem um monte de gente nos observando. E enquanto eles nos observam, Deus utiliza a nossa vida para levá-los ao arrependimento, para levá-los a conhecer ao Deus vivo e verdadeiro. Você pode dar glória a Deus? Agora Oséias vai se casar com Gomer, ou Gomer, e ela se corrompe. Ela volta-se para a prostituição.
Nos tempos da idolatria, existiam os prostitutos ou as prostitutas cultuais. Mas que isso? Culto com prostituta? Para a gente é uma coisa até estranha, não é verdade, irmãos? Mas nos tempos pagãos, haviam as sacerdotisas ou as prostitutas cultuais que participavam do culto, se embebedando e fazendo orgias sexuais no próprio tempo pagão. E, irmãos, isso atraiu demais o povo de Israel. Olha, licenciosidade, liberdade, lascívia, atraiu demais. E eles foram, ao invés de seguir ao Deus verdadeiro, ao Deus que ensinava santidade, pureza, castidade, resolveram se revolver nessa lama toda. E aí, esta mulher, Gomer, se volta para a prostituição, sendo mulher de um profeta. Eu quero dar um alerta aqui à igreja, irmãos. Nós nos reunimos aqui aos domingos e cultuamos ao Senhor, e eu fico tão feliz de ver essa igreja cheia, lotada, ouvindo a palavra do Senhor e adorando ao Senhor. Eu fico tão feliz. Mas eu digo sem medo de errar aqui. Dentro dessa multidão aqui, tem pessoas que ainda estão namorando com o mundo. É triste dizer isso, não é verdade, irmãos? Principalmente com o pastor. Mas dentro dessa multidão aqui, pelo menos uma pessoa está namorando com o mundo. E é por isso que Deus mandou pregar essa palavra. Não é verdade, meus irmãos? Gente que está na casa de Deus, mas tem uma vontade muito grande de ouvir um pagodinho, de estar lá no pagode, de participar daquelas coisas lá. Ouve os seus colegas de trabalho falar, os seus colegas de faculdade falar, e foi tão legal, foi assim, desse jeito, tal. Você não quer ir tal dia, não? A gente vai estar de folga nesse dia. Olha, tal dia a gente não vai ter aula nesse dia. Vamos até lá. Chamou você para participar. E no seu coração aquele pensamento, aquele desejo. Glória a Deus. Mas que hoje o Senhor apague essa chama. Que hoje o Senhor mude esse quadro. E que em nome de Jesus haja conversão. Você crê? Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, infelizmente, dentro da igreja, tem gente fugindo para baile funk. Dentro da igreja, gente fugindo para baile funk. Não, eu não vou dançar não, eu só vou ver. Eu só vou assistir só. Aí fica de longe lá assistindo. O quê? As prostitutas cultuais. Vai até o chão, balança. Isso, mão no joelho. É isso, né? Assim como as prostitutas cultuais se envolviam com o povo em orgias sexuais, no baile funk não é outra coisa que elas estão fazendo. E tem gente que sai do meio do povo santo e vai para participar, comer daquelas comidas lá. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Oh, meus irmãos. Tem gente que já está desejando no seu coração. Ah, meu Deus, quando eu ouço essas músicas dos anos 70, dos anos 80, eu me lembro dos bailezinhos. Ah, que vontade de dançar que eu tenho. Irmão, dança aqui na igreja, irmão. Dança aqui na igreja. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Dança aqui na igreja, irmãos. Dança no poder de Deus. Marcha! Pula no poder de Deus. Crente pentecostal que é fogo do céu. Aleluia! Glória a Deus! Aí tem vontade de falar que me dera ir lá pro barzinho, né? E ficar lá dançando com fulano, com ciclano. Vai namorando o mundo. Vai desejando. É assim que começa. Primeiro vem o pensamento. E o pensamento produz a ação. Você está entendendo? Diga amém. Arranca a planta logo pela raiz. Quando vier o pensamento, diz: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, tem gente que diz assim, ó: eu nunca fui numa casa de show. Essa West, não é que Campo Grande mesmo? É West Show, é Via Show, nunca fui. Eu queria ir pelo menos para conhecer. Oh, meu Deus. Eu me lembro de uma jovenzinha, para preservar, nós não vamos falar o nome, mas uma jovenzinha, filha de pastor, depois de casada, depois de conhecer o Espírito